Forte abraço no YouTube, Facebook também, no Twitter. E se inscreva no YouTube, principalmente, se você puder, porque eu posso falar quando entrar no ar e você entrar imediatamente para a gente refletir aqui. Então, hoje o tema é sobre liberdade. A liberdade é inegociável. Eu falei um pouco sobre isto na terça-feira porque foi o dia da liberdade pessoal, né? Então, a liberdade de pensar, e a gente refletiu um pouco sobre isso. Mas a gente tem que fazer uma análise de que a liberdade está sendo ameaçada. A liberdade está sendo ameaçada. E a minha grande crítica não é a instituições, etc., porque a gente tem que respeitar as instituições. Mas quando elas começam a atuar com o fim de cercear a liberdade, eu fico muito preocupado e por isso eu tenho mencionado aqui. Você não viu nos últimos governos ações como você tem visto atualmente de busca, de apreensões, não é? E principalmente, como a gente está vendo agora, as redes sociais tirando pessoas e fazendo mesmo uma limpa, e dando inclusive informações para que os órgãos competentes investiguem fake news. Você já percebeu que muitas pessoas elas fazem fake news até sem saber, por simplicidade, por desconhecimento? Por exemplo, alguém manda para você uma mensagem dizendo: repasse para 10 amigos que você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma passagem de avião, alguma coisa, e as pessoas fazem acreditando naquela pessoa que te mandou a mensagem. Pois é, hoje você pode ser inclusive investigado e preso, porque as redes sociais, elas serão identificadas e o conteúdo, se for solicitado, será apresentado por pessoas que às vezes agiram de uma maneira simples. Quantas pessoas que pegam mensagens de apoio em várias áreas e às vezes o pedido não é verdadeiro. Pessoas que se apresentam pedindo apoio para cirurgias, até no exterior, levanta muito dinheiro e depois desvia aquele dinheiro, você repassa aquilo, não é verdade, aquilo foi um golpe. E você pode ser visto como alguém que está fazendo fake news. Parece que fake news vai ser o quê? Aquilo que você disser, uma ação tua que desagrade alguém, pode ser interpretado como fake news. Tem gente parabenizando, saudando, não é? Essa busca atrás de fake news. Mas para mim, os que estão batendo palmas são as pessoas que não se conformam de não ter ganho as eleições, de terem perdido privilégios, perdido poderes. A liberdade, ela é inegociável. Inegociável. Eu costumo dizer que se alguém oferecer um prato de comida para quem está passando fome, mas em troca tirar a liberdade da pessoa, é preferível continuar com fome, mas não negociar a liberdade. A liberdade é algo que vem de Deus. Deus nos criou livres, apesar de alguns segmentos religiosos pensarem diferente, não é? Porque Deus pode tudo, é soberano, é todo-poderoso, então Ele já determinou tudo. Alguns até acreditam no determinismo, não é? Tudo que acontece já estava previsto. Eu não creio dessa maneira de forma alguma. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio num Deus que pode tudo, mas um Deus que decidiu, podendo tudo, decidiu compartilhar com o ser humano a liberdade e deu direito até de errar. Porque o Salmo 8
O salmista diz que Deus fez o ser humano um pouco menor do que ele próprio, um pouco menor do que Deus. Então ele colocou em nós algo dele. E a liberdade de escolha, a liberdade de decisão, você tem até para rejeitar Deus. Não creio, não acredito. Deus deu essa liberdade. Agora, quando a gente vê a liberdade ameaçada, a gente corre um sério risco. Nós, por exemplo, eu como um evangélico, seguidor de Cristo, eu fui liberto, porque Jesus veio para libertar. Então ele me libertou. Quantos foram libertos por Jesus? Tirados das drogas, tirados do mundo do crime, tirados da marginalidade. Essa é a grande verdade. Tirados da marginalidade, tirados de uma vida sem sentido. E o que aconteceu? Deus deu sentido à vida dessa pessoa, gente que morava debaixo de viaduto, debaixo de marquise, que perambulava pelas ruas, gente que não tinha... Deixa eu tirar um livro aqui que caiu nas minhas costas aqui, deixa eu colocar aqui, desculpe. Esse livro é muito interessante, que eu estou lendo, dentre os outros livros que eu tenho lido. Então o que acontece? A gente foi feito como ser livre, como os pássaros, como as aves, foram feitos livres. Nós somos animais, a única diferença é que nós somos animais racionais. E Deus nos deu livre-arbítrio, até para escolher segui-lo ou não. Então, quando a gente percebe, numa sociedade em que se começa com decisões aparentemente simples e até em busca de apoio e ajuda ao cidadão, mas tirando a liberdade do cidadão, a gente não pode aceitar de maneira alguma. Pelo contrário, você tem que rechaçar. Eu não sou contra os decretos, porque se foi decretado, foi por alguém que tem autoridade para fazê-lo, e como cidadão comum, tenho que obedecer, mas fico preocupado. Deveria haver orientação. A gente quer se preservar dos problemas, não é? Que a gente tem visto aí na saúde, as pessoas sendo contaminadas, mas deveria ser orientado. Orientar as pessoas, inclusive o comércio, as igrejas. Às vezes a gente, quando fala de igreja, as pessoas interpretam assim, querem abrir as igrejas porque estão de olho no dinheiro das pessoas, etc. Não. O problema é o princípio. O princípio está sendo ferido de liberdade. A Constituição, no capítulo 5, ela diz, no artigo 5º, que é-nos garantido a liberdade religiosa, a liberdade de culto. Então, as pessoas têm o direito de ser aquilo que elas decidirem ser, e ninguém pode tirar. Mas aí a gente vê os governantes tomando decisões unilateralmente e determinando. Fecha o comércio, fecha as igrejas, abre um pouco. Recentemente aqui na cidade de Juiz de Fora havia uma autorização para se abrir para 30 pessoas. Depois, não pode mais nem 30 pessoas. Arbitrariamente, sem ouvir as lideranças. Isso não pode acontecer em lugar algum. E a gente está vendo isso também na esfera federal. Pessoas sendo censuradas por opinião, crime de opinião. Então, o que vai acontecer até com a grande imprensa? Daqui a pouco vai ser cerceada. Começa pelas mídias sociais, que vieram para democratizar a comunicação. Hoje eu posso falar para você, você pode inclusive, falar o que você pensa aí comigo, discordar de mim, colocar as suas posições. Imagine se tirar isso de nós. Você, por exemplo, de repente, é excluído de uma rede social. Você te colocaram uma mordaça.
porque eu estou aqui me expressando, falando contigo através de todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, tanto no perfil quanto na página. Há pessoas que trabalham, inclusive sobrevivem disso. Então, de início, as pessoas podem até achar assim uma boa medida, porque agora vão pegar aqueles que estão no poder. Você se engana, porque amanhã você poderá ser a vítima. Nunca eu vi tal árduo trabalho como eu tenho visto nos dias de hoje, dos segmentos de poder da nossa sociedade, determinando, inclusive como já aconteceu, mandando multar, mandando prender. A gente não pode abrir mão da liberdade que temos. É por isso que o texto bíblico, que tem sido muito usado nos últimos dias, mas foi falado por Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que Jesus disse isso? Conhecereis a verdade vos libertará? Porque os judeus estavam cativos da religiosidade e eles não acreditavam em Jesus, e Jesus era a verdade encarnada, a verdade de Deus encarnada. E então Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vivemos num tempo em que a liberdade está sendo colocada em xeque, e nós não podemos admitir. Você tem que decidir: eu quero correr risco ou não? Eu quero continuar trabalhando ou não? Bem, hoje a gente teve a notícia de que em Minas Gerais nós agora passamos para a fase ou a faixa branca, não é? Aqui foi determinado, como outros estados, não é? As faixas verde, amarela, roxa, branca. E agora então significa que os comércios diversos, pequenos negociantes já poderão abrir as portas com a devida cautela. Mas isso não fala a respeito dos templos religiosos, que continuam ainda sem uma solução final. Só que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa ação unilateral do juiz, decretou que as cidades de Minas Gerais voltem ao Minas Consciente. O Minas Consciente significa que as cidades estarão seguindo a normativa, a diretriz do governo estadual. Mas é uma decisão apenas de um juiz, vai depender ainda de confirmação. E aqui, em Juiz de Fora, a Câmara Municipal votou, e até terça-feira o Executivo, o prefeito, tem prazo para sancionar a lei ou não, dando liberdade de culto ou vendo as instituições religiosas também como instituições que são importantes na sociedade, por isso devem seguir o seu trabalho com toda cautela. Mas isso vai ser só na terça-feira que vem. Se o prefeito não sancionar, então voltará para a Câmara Municipal derrubar ou não o veto. Mas a minha palavra não é uma palavra direcionada apenas à religiosidade, a todos. No comércio tem gente que quebrou, e quebrou mesmo. Eu fui aqui no shopping Santa Cruz e só vi lá nas lojas fechado. Não é que está em recesso, não, fechou. Ou seja, a pessoa quebrou, com certeza demitiu os funcionários, a pessoa não tem mais como voltar a trabalhar, não é? As ruas estão cheias, como nós estamos tendo aqui várias participações. A Ira está falando sobre isto, e o Evandro também está falando a esse respeito, não é? Que concordo. É necessário total vigilância a tudo que ameaça violar os direitos individuais.
também é verdade que vivemos um tempo de exceção e, portanto, moderação é importante. Claro, toda responsabilidade deve haver das pessoas, porque a gente está vivendo um tempo esquisito, não é? É uma guerra biológica, o inimigo invisível, que é o vírus. O Anderson coloca aqui, como Alexandre Garcia e o Coppola, né, todos conhecem, disse lá na live, houve nesses 16 anos de governo um aparelhamento dos poderes. Se você se levantar contra os poderes ou expressar sua opinião, você está sendo antidemocrático. É verdade, Anderson, é verdade. Também aqui o Ricardo está dizendo: ônibus lotados, hospitais sem leitos, sem insumos para combate ao vírus, mas as igrejas são impedidas, não é, de funcionar e até levam a culpa dos problemas. Ele fala de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte a prefeitura está jogando a proliferação do vírus nas igrejas. Isso já é um método de censura bem camuflado. Na verdade, a gente está tendo vários atos de censura e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque lamentavelmente isto vai acontecer, isto já tem acontecido, mas a gente não pode se calar. Aliás, em Brasília, nesse próximo final de semana, vai haver uma grande manifestação pró-democracia. Bem, creio que já falei bastante a este respeito e agradeço você que está me acompanhando. Eu, inclusive, falando de liberdade, apresentei esse livro, né? Uma voz feminina na Reforma Protestante, porque a Reforma procurou dar voz a quem não tinha voz. Isto que a Reforma procurou, dar voz a quem não tinha voz, porque o povo não podia se expressar, o povo não podia ter acesso aos textos, principalmente sagrados, e inclusive com a Reforma surgiu então um despertamento geral com a prensa de Gutenberg, né? Gutenberg foi o inventor da prensa, e os livros começaram a ser publicados. O primeiro foi a Bíblia Sagrada e depois muitos outros livros. Com a Reforma, as universidades na Europa e depois nos Estados Unidos, as grandes universidades surgiram em função da Reforma Protestante, porque os reformadores, eles fizeram uma abertura total para que as pessoas tivessem acesso ao saber, e o saber liberta, não é? Por isso que o texto diz: conhecereis a verdade vos libertará. E então neste livro nós temos uma voz feminina na Reforma que ajudou muito os reformadores, e hoje eu quero apresentar também esse livro, Sua Vida à Prova de Fogo. Sua Vida à Prova de Fogo, do Michel Cat. Ele fala, né, sobre construindo a fé que sobrevive às chamas. Nesse tempo, sabe qual é a palavra de ordem? A palavra de ordem é a seguinte: você tem que estudar muito, por isso a importância, não é, dessa liberdade da busca do conhecimento, e você tem que ser uma pessoa de fé, você tem que acreditar, porque quem tem fé vence, e você vai vencer, ok? Agradeço a todos que estão me acompanhando, e também aqui o Irani, não é, que chega: precisamos do saber mesmo, confirmando, a Iraci dizendo o errado hoje é certo, o certo é errado,
muitas pessoas que estão entrando. Eu agradeço você e amanhã, sexta-feira, estarei aqui às 21 horas. Compartilhe com outras pessoas e esta live, convide para amanhã em todas as redes sociais. Eu te agradeço pela companhia, um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de descanso e um amanhã melhor do que foi o dia de hoje. Deus te abençoe, um forte abraço para você. Aqui é Aloysio Penido, de Juiz de Fora.